aí, você também já está cansado de tanta reunião por Zoom, tanto Google Meets, tanta videochamada? Essas tecnologias, elas são um excelente quebra-galho. A gente fala desde o começo da pandemia aqui que é uma boa maneira de você manter o contato, de você não ficar isolado, de você não se afastar totalmente das pessoas, manter a conexão. Né? O isolamento, eu sempre digo que não é um estado físico, mas é um estado de conexão, né? Quer dizer, de desconexão, de falta de contato, de falta de sensação de pertencimento. Isso aí que é a verdadeira solidão. Então esses instrumentos tecnológicos que nos ajudam a manter o contato, eles são bons quebra-galhos. Né? Então, antigamente tinha as cartas e as pessoas se correspondiam por cartas e se sentiam conectadas por meio daquilo, e aí telegramas, e depois telefonemas, e depois mensagens de texto e videochamadas, enfim, a gente vai aprimorando tecnologicamente a nossa maneira de transmitir a sensação de que, olha, eu tô pensando em você, eu me importo com você, eu quero saber o que está acontecendo, mas cansa. Né? Nossa, como tela cansa. Às vezes você pergunta assim, puxa, mas na hora de ficar jogando videogame, parece que não cansa tanto, né? Ficar assistindo seriado, ficar assistindo o seu canal. Daniel, nossa, assistir seu canal não me cansa nem um pouco. Eu sei, o conteúdo ajuda, mas não é só isso. A reunião online, a videochamada, ela tem uma diferença de você jogar videogame, ou ficar assistindo filme, ou ficar assistindo os canais no YouTube. Ela pressupõe uma interação. Ela pressupõe uma troca, né? Enfim, uma videochamada, é um encontro. Então você conversa, você fala, você ouve, você estabelece essa conexão. O que é bom, né? É um bom quebra-galho para a gente não ficar sozinho, mas pelas dificuldades tecnológicas que a gente ainda tem, por causa dos aparelhos, enfim, por causa de como a tecnologia está organizada e está montada, a gente tem alguns pequenos detalhes que vão se somando e podem tornar a experiência bastante cansativa. O primeiro e mais óbvio, que a gente já conversou aqui no canal, é a questão do olhar. Né, para você olhar nos olhos de alguém numa videochamada, você tem que olhar para a câmera, e aí você não está olhando para a pessoa. Então a pessoa lá do outro lado parece que você está olhando diretamente para ela, mas você não está olhando para ela, você não está vendo as reações da pessoa. Se você quer ver as reações da pessoa, aí você olha para a tela. E aí olhando para a tela, a pessoa tem a impressão que você está olhando de lado, que você está meio desinteressado. No encontro pessoal, presencial, né, face a face, a gente vai movendo os olhos, o olho vai passeando aí pelo rosto ao longo da conversa. E ele olha nos olhos uma parte do tempo, depois escaneia o rosto, olha as expressões faciais, olha a boca, olha o nariz, volta para os olhos, olha o ambiente, etc. Tudo isso se perde na videochamada e a gente não consegue ter esse diálogo, essa dança do olhar adequadamente. Além do que, as expressões corporais como um todo, a postura, a inclinação para frente, a inclinação para trás, o pescoço de lado, fora as próprias expressões faciais, elas são elementos da comunicação que a gente, sem perceber, está captando o tempo todo. Quando você está olhando uma telinha desse tamanho, né? Quando você está olhando a pessoa numa tela, ou pior, se é numa reunião com aquele monte de carinha assim pequenininha, você não consegue ter nenhuma noção da linguagem corporal da pessoa, você não capta direito as expressões faciais e vai fazendo força para isso, né? Inconscientemente você busca essas informações e não encontra, e isso traz um cansaço. Isso já aumenta um pouco o cansaço dos encontros e reuniões via Zoom ou via essas tecnologias como um todo. Além disso, existe uma questão que quando você encontra a pessoa, você está de frente para ela, é mais fácil focar sua atenção. Porque manter a atenção, manter o foco, significa levantar barreiras para os outros estímulos. Então você está me vendo aqui e aí você levanta barreiras, você bloqueia um pouco os outros estímulos, você não presta atenção no barulho lá fora, você não presta atenção numa luz que se altera, você não presta atenção num cheiro que chega, enfim, você diminui a atenção para as outras coisas, erguendo barreiras para manter o seu foco numa coisa só. Isso é mais fácil de fazer quando a pessoa está na sua frente, ela capta mais fortemente a nossa atenção, né? A pessoa do outro lado, o nosso cérebro
preparado, o nosso cérebro é programado para isso, para ver rostos e se fixar em rostos, então é mais fácil erguer essas barreiras. Quando o rosto, quando a presença do outro vira uma telinha, vira uma fotinho 3x4 numa tela, ou mesmo uma figura bidimensional aí na tela do seu celular, ela se confunde com o ambiente. Ela está ali no nível da parede, do quadro, do tapete, dos outros sons, enfim, gasta mais energia para a gente erguer essas barreiras e conseguir se concentrar na bendita tela do celular, do computador, enfim. É mais difícil, os estímulos concorrentes, eles têm uma força mais equivalente. A pessoa não se destaca com tanta força dos estímulos concorrentes e isso gasta mais energia para a gente conseguir prestar atenção. E também tem a questão do delay, né? Não sei se você já reparou o atraso que tem na fala e na escuta por conta da velocidade da internet, enfim, da tecnologia que a gente usa. Quando a gente fala, dá um tempinho, a pessoa ouve. E aí, quando ela ouve, ela responde, e aí dá um tempinho, a gente recebe a resposta. Então, entre você falar e receber a resposta do que você falou, vão alguns segundos às vezes. Isso dá uma truncada no diálogo. Você tem que falar, esperar, aí a pessoa ouve, aí a pessoa responde, e aí você tem que esperar até que você ouça, e aí você recebe a resposta, e aí você vai responder. Imagina isso num diálogo concatenado, ou às vezes com mais de uma pessoa, para orquestrar tudo isso não é fácil. O exemplo pior é o da piada, né? Você faz um comentário assim, meio bem humorado, aí ninguém ri. Aí você já fecha a cara, né? Acho que a piada não entendeu. Mas dali dá uns segundos, aí a pessoa ri, porque é aí que ela ouviu o comentário. Só que quando ela ri, você já acha que ela não riu, você já tá com a cara fechada. Ela ri quando ela olha pra tela rindo, você tá com a cara fechada. Enfim, faz essa bagunça toda na comunicação e a gente tem que ficar orquestrando isso, o que também gasta a energia do nosso cérebro. Ou seja, é uma comunicação muito antinatural. É uma comunicação que é totalmente diferente do que o nosso cérebro evoluiu para fazer. Significa que nós não devamos usar essas tecnologias de forma nenhuma. A gente deve usar, falo desde o começo aqui da pandemia, é um excelente quebra-galho, ela ajuda, ela mantém a nossa conexão, mas a gente tem que saber quais são os limites. Até porque, para a gente pensar como lidar com ela. Será que as reuniões não têm que ser mais curtas? Essa é uma boa dica, hein? Dá uma dica pro seu gestor lá, dá uma dica pro seu chefe, ou você que é chefe, pensa nisso para sua equipe. Olha o chefe legal que você vai ser se você falar, gente, a partir de agora, reuniões mais curtas, mais objetivas. Isso ajuda muito, né? Será que às vezes, eu fiquei pensando, será que às vezes determinadas conversas não é melhor trocar pelo velho e bom telefonema? Primeiro que o delay diminui. Segundo que você não tem todo esse jogo de imagem, aí seu cérebro já esquece de ficar buscando essas informações, porque as informações estão realmente só no tom da voz. É uma coisa a gente pensar também. Às vezes vale mais a pena fazer uma reunião por telefone do que necessariamente uma reunião por videochamada, enfim, por um desses encontros. Coisas para se pensar, né? Coisas mais objetivas. Reuniões já com pauta, cada um fala uma vez, dá sua opinião, vamos para a próxima e fecha. Coisas que a gente vai aprendendo, coisas que a gente vai se adaptando conforme a gente vai lidando mais com essa tecnologia, conforme a gente vai convivendo mais com ela, porque essa eu acho que veio para ficar. Eu costumo dizer aqui que a pandemia não veio para criar muito problema, não, ela mais mostra os problemas, né? A gente tem repetido que a pandemia não cria muita coisa nova, mas essa é uma mudança que eu acho que veio para ficar. Na verdade, também não foi causada pela pandemia, isso já estava aí sendo discutido. Eu acho que a pandemia acelerou esse caminho que a gente estava, por isso que eu acho que ele não volta. Eu acho que a gente vai manter o uso dessas tecnologias, provavelmente não substituindo de forma definitiva e total, até porque ainda é muito antinatural, mas veio para ficar e a gente precisa aprender a lidar com elas. Então, qual que é a sua dica? Conta pra mim aqui, escreve aqui nos comentários pra gente como é que você lida com esses desafios aí das videochamadas. Você bota um boneco seu de papelão aí, finge que está presente na reunião, ou não, você tem alguma outra estratégia? Divide aí com a gente, comenta, compartilha o vídeo, manda pro seu chefe, porque é só discutindo e conversando que a gente vai aprimorar o uso dessa tecnologia e de tantas outras coisas que ainda vem pela frente no meio dessa pandemia e nesse mundo que nos espera pós-pandemia.